Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, que é esse podcast que, na verdade, é um grande bate-papo, né? Não tem o objetivo aqui de ser um podcast formal. Aqui a gente está batendo papo, contando história, contando caos. Eu, como bom mineiro, gosto de caos. E a ideia aqui do podcast é sempre trazer pessoas que vão contar a sua história, né? Que vão falar um pouco sobre o seu caminho, sobre a sua trajetória. E a gente vai aprender com essas pessoas que contam essa história para a gente, falando aí um pouco de carreira, de competência, de desenvolvimento pessoal e profissional. E hoje eu vou trazer uma pessoa que tem uma história fantástica, e essas histórias é que enriquecem a gente, né? Então a Jaciane Risioli, ela vai contar a história, não vou falar, deixa ela contar, mas a gente vai, além de ouvir aqui a história da Jaciane, também conhecer um pouco, né, falar um pouco sobre cultura organizacional, sobre liderança, sobre o papel estratégico do RH e sobre carreira feminina, né? A gente Jaciane, vou te apresentar aqui, mas já trouxe pessoas aqui para falar da maternidade e carreira, para falar, né, da carreira feminina. Eu acho que é importante porque, infelizmente, a gente ainda tem muita dificuldade, ainda existem barreiras. Então, seja bem-vinda, obrigado por estar aqui e vou deixar você contar a sua história. Pode se apresentar e já ir contando a sua história aí. Bom, vamos lá então, né? Tudo bem, Cachito? Primeiro quero te agradecer o convite, né? E me sinto honrada de estar aqui, batendo esse papo contigo, contando nossos causos aqui, as nossas histórias. É um prazer, né? Espero que a gente possa aportar algum valor para as pessoas que ouvirem, né? Que nos assistirem. Bom, como o Cachito já disse, eu sou a Jaciane Risioli, eu sou curitibana, estou no mercado de trabalho já há 27 anos, faz um tempinho, comecei bem cedo, né, trabalhar. Já morei em vários lugares, essa é a 7ª cidade que eu moro, né, eu sempre brinco, se não der certo no RH, eu vou virar design de interiores, porque é a 12ª casa que eu estou decorando. A minha esposa fala que a gente pode abrir uma empresa de mudança. Isso. Eu posso me afiliar junto com vocês fazem a mudança, eu faço a decoração, sabe? Porque, enfim, né, são tantas coisas que a gente vive, mas eu gosto, né, eu procurei isso para minha vida, então eu sou feliz fazendo essas mudanças todas, sempre fui muito feliz, isso me agregou muito conhecimento, muita experiência, um amadurecimento muito grande. Bom, eu comecei a minha carreira bem jovenzinha, na verdade, no comércio, né, eu trabalhei numa empresa de varejo, que existia lá no Sul, que ela já não existe mais. Depois eu trabalhei um tempinho como operadora de call center, na TIM. Trabalhei... É um desafio, né? Um desafio. E aí o meu primeiro aprendizado aqui, porque eu, na verdade, eu não gostava, né, de trabalhar assim, naquele trabalho. Eu não me sentia bem, porque eu me sentia um pouco presa. Mas eu sou muito grata por esse tempo que eu passei lá. Eu fiquei acho que uns 2 anos e pouquinho trabalhando no call center, porque era uma empresa super profissionalizada já há muitos anos atrás. Então tinha processo para tudo, tinha método para tudo, tinha controle para as coisas. Eu era muito... Gerencia muita gente, Gerencia muita gente, muita informação, muito dado. E eu fiquei olhando para aquilo. Na época eu não entendia bem, mas já começou a abrir minha cabeça para algumas coisas, né? Eu já estava estudando. E esse trabalho que eu tive me ajudou, né, a bancar o meu tempo de estudos, e eu comecei a aprender sobre controlar as coisas, como é que os processos aconteciam de maneira mais organizada, e uma coisa que me ajuda até hoje, até eu estar aqui falando com você com tranquilidade, eu era extremamente tímida, mas extremamente, eu tinha horror de falar em público, né, eu não gostava, e eu tive que falar, porque eu tinha que falar com o cliente todo dia, o dia todo, por telefone, e isso foi melhorando a minha comunicação, né, eu fui muito treinada para isso, eles investiam já nas pessoas, e enfim, mas não era a carreira que eu queria fazer, mas me ajudou, né, a primeira coisa que eu quero deixar aqui, que ainda que a gente passe na nossa carreira por momentos que a gente exerça atividades, que a gente não tenha aquele amor, aquela paixão, tenta fazer o melhor que você consegue e tenta entender o que você precisa aprender com aquilo. Sim. Porque se eu não tivesse passado provavelmente por essa experiência de operadora de call center, eu não conseguiria me comunicar tão bem como eu aprendi a me comunicar. Sim. Eu queria até pegar 2 ganchos aí que você falou, e eu pego ganchos aqui e a gente vai batendo papo.
Eu achei duas coisas fantásticas que você falou. A primeira é a história de, eu mudei várias vezes, tive que redecorar a casa, mas foi o que eu escolhi para minha vida. E isso é um ponto importante, né? A carreira, muitas vezes, eu falo muito com jovens aqui sobre a carreira, e a carreira, muitas vezes, a gente pensa assim, eu tenho que escolher a carreira da moda, a carreira que dá dinheiro, a carreira que meus pais querem que eu faça, e a gente vê, você que é de RH sabe disso, quantas pessoas a gente vê infelizes, insatisfeitas na sua carreira. Então, se a sua carreira é mudar toda hora, trabalhar com call center, cada pessoa tem uma coisa que ela gosta de fazer. Siga por esse caminho, né? Então esse é o primeiro gancho que eu queria que você, depois que você contar a sua história, você aprofunda nisso. E isso que você acabou de falar, né? Assim, você não gostava de trabalhar lá, mas você aprendeu algo fundamental para quem você é hoje. Toda a experiência que a gente tem, a gente aprende algo, né? E isso é fundamental. Exatamente. Não era o que eu amava e eu sabia que não era isso que eu ia fazer da minha vida, não ia ser a minha carreira. Mas eu respeitei o período que eu estive lá, eu fiz o meu melhor, eu fui honesta com a empresa, eu fiz o meu trabalho bem feito. E eu aprendi muita coisa. Eu acho que você tem que ser honesto com você e honesto com as pessoas que estão perto de você o tempo todo. Não era o que eu queria para minha vida, eu não ia seguir aquela carreira, obviamente eu não iria. Mas, enquanto eu estive lá, eu honrei, né, o meu trabalho. Que é uma construção da sua marca, né? É reputação. Leva muitos anos para construir, 3 minutos para destruir. Então essa dica eu quero deixar. Ainda que você esteja passando por um período, numa posição que você não está muito feliz, faça o seu melhor, entenda o que você precisa aprender, porque sempre tem alguma coisa para a gente aprender. E quando a gente tem objetivos na vida, quando você tem sonhos, você tem objetivos. Primeiro tem o sonho, na minha visão. E depois você tem objetivos e começa a traçar metas e criar estratégias para atingir aqueles objetivos que te levarão a realizar teus sonhos. Então eu percebia já desde cedo, eu sabia que eu ia ser uma executiva, porque eu sempre quis ser uma executiva desde que eu tinha 10 anos de idade. Eu falava que eu ia comprar o carro X, que eu ia viajar de avião para trabalhar, eu falava essas coisas. A minha mãe ficava olhando assim, oh meu Deus, o que essa menina tá arrumando, né? Não, e às vezes, desculpa, mais uma vez pegar um gancho aqui, às vezes as pessoas são julgadas, né, por isso, eu quero ganhar dinheiro, eu quero conhecer outro lugar, eu quero... Não tem problema nenhum, é aquilo que a pessoa quer, né, a gente tem que valorizar muito esse valor, essa questão do que você gosta, né? E o que você quer, né? E é verdade isso. Quando eu tinha uns 8 anos, eu falei pra minha mãe que eu ia conhecer o Hawaii. Ela ficou olhando, ela, o que é esse lugar? O que é isso? Deu, mãe, o Havaí, eu vou conhecer o Havaí. Ela, que Havaí? De onde essa menina tira essas coisas, né? E às vezes a gente desdenha o sonho dos outros. E a gente não pode fazer isso. Principalmente, eu não tenho filhos, mas eu acho que os pais e os líderes não têm o direito de desdenhar o sonho de ninguém. Você tem 12 mil filhos. Eu tenho 13.700 no momento. Tem muito. Tem muito. E eu acho que uma lição, assim, é a gente nunca desdenhar o sonho de ninguém. Porque eu falava mesmo que eu ia ser executiva, que eu ia ser administradora de empresas. Eu falava. Eu não tinha muita noção, era criança, e que eu ia ser independente. Muita coisa do que eu falava eu consegui fazer porque eram coisas que realmente queimavam no meu coração. E a minha mãe achava graça, meu pai também, mas eles nunca desdenharam assim, dos meus sonhos, muito pelo contrário, eles falam, vai mesmo, filha, você vai mesmo, né? E a gente não pode mesmo desmotivar ninguém. Esse é um problema, assim, meu filho hoje é adolescente, eu discuto muito isso com outros pais, e na escola dele, eu faço um trabalho lá na escola dele, e a gente sempre discute isso, né? Existe muita pressão, às vezes, principalmente da família, você tem que ir por essa carreira, porque essa carreira é só... E às vezes a pessoa fala, mas não é o que eu quero, né? E a gente tem que, você falou, é perfeito, você tem que respeitar o que a pessoa quer, porque quando você faz bem, né? E eu concordo muito com o que você falou, né? Você primeiro começa com um sonho que você transforma num objetivo, que você transforma em metas, que você transforma num plano de ação, né? E se essa pessoa tem esse sonho bem claro na cabeça dela, né? Mais fácil. É mais fácil você orientar, tá? Então agora transforma isso num objetivo.
Você pode dar dicas, né? Que a gente tem mais experiência, a gente pode dar dicas. E muitas vezes a gente que está de fora reconhece talentos que a pessoa tem que ela mesma não consegue ver. Isso acontece com frequência nas carreiras de RH. A gente, Sim. né, que tem muita gente para conversar, você olha, às vezes a pessoa, ela mesma não acredita nela. Perfeito. Eu tenho depois um caso sobre isso. Então a gente precisa acreditar nas pessoas, acreditar em nós mesmos primeiro, né? E aí, bom, enfim, eu fiz um processo seletivo para entrar no Banco HSBC, porque como eu sou curitibana, lá era a matriz do banco, todo jovem queria entrar no HSBC, e eu lembro que tinha às vezes programa de trainee e programa de estágio, e no ano que eu fui fazer o processo seletivo, era programa de estágio. Nossa, eu me lembro que me inscrevi, me chamaram, fiz todo aquele processo enorme que tinha no banco, e enfim, e deu tudo certo, graças a Deus, eu fui escolhida. E eu lembro que um dos meus destaques, segundo o pessoal de recrutamento, era a minha comunicação. Né? Que você tinha aprendido, né? Natinha. Então, eu falei, nossa, você é tão jovem, você se comunica muito bem, você sabe falar, E eu achava que eu falava de um jeito péssimo. Mas, enfim, eu acho que os outros eram piores, né? Então eu não conseguia ali conversar. E isso é engraçado, né? Você é um profissional de RH e você deve ver isso aí constantemente. Lógico que o conhecimento técnico, a experiência, ela é fundamental, mas o que destaca uma pessoa no processo seletivo, o que destaca às vezes a pessoa na carreira, são essas competências comportamentais, né? A pessoa saber falar bem, a pessoa saber se comunicar bem, porque comunicar não é só falar, né? Não. Né? A pessoa ter uma postura adequada, então são essas competências que às vezes destacam as pessoas. Né? Sem dúvida, né? Eu acho que você conseguir passar a tua mensagem, e a mensagem realmente não é só pela fala, né? O como você chega no lugar, o jeito que você se comporta, a forma com que você trata o outro, né? Tudo está sendo observado, sempre as pessoas estão observando, né? Então, a tua educação, desde que você chega na portaria da empresa para pedir licença, né? Olha, eu tenho um processo, eu posso, né? O que eu faço? A forma com que você faz isso, todo mundo está observando, né? Então, não é só sobre comunicação. É sobre gentileza, é sobre educação, é sobre tua postura, é sobre teu olhar, né? Tem gente que chega em processo seletivo que a pessoa chega assim. Eu falo, gente, mas a pessoa nem acordou e tá aqui. Como assim? Se você tá indo procurar alguma coisa e é aquilo que você quer da tua vida, você tem que ir com o olho brilhando, você tem que ir com alegria, você tem que ir com garra, falar, velho, eu vou passar, é a minha chance. Tipo, eu lembro que quando eu fiz o processo do banco, só existia aquilo naquele momento na minha vida. Eu vou passar, eu vou fazer o meu melhor, eu tenho que me destacar, eles têm que me ver, eu tenho que conseguir. Toda a minha energia estava voltada para aquilo porque era o que eu queria, eu sonhava entrar no banco. E graças a Deus eu consegui entrar e eu tive muita sorte, né, também. Eu entrei no HSBC, eu me lembro que eu recusei as 2 primeiras vagas que eles me ofereceram, apesar de ser meu sonho. Porque primeiro eles queriam me colocar no call center, porque eu tinha experiência em call center. Você não aguentava mais aquilo. Eu falei, não. E foi difícil falar não, viu, Cachito? Foi muito difícil, porque era o meu sonho entrar naquela empresa e a primeira vaga que me ofereceram, e não era nem de estágio, era vaga de funcionário. Eu falei, não. A segunda foi para trabalhar em agência, eu também disse não, porque eu tinha, eu fui específica no meu sonho, sabe? Eu queria trabalhar no HSBC, mas eu queria na matriz. E aí, na terceira vez que ela me ligou, ela falou assim, nossa, Jacena, acho que agora a tua vaga chegou, é de estágio, ela falou, é numa diretoria aqui na matriz. Falei, então vai ser essa. E fui pra lá e graças a Deus... Quer dizer, você preferiu um estágio no seu caminho do que uma vaga efetiva fora do seu caminho. A minha mãe ficou doida comigo na época, ela falou assim, você vai pedir demissão da TIM, filha, você tem carteira assinada, né? Para você ir para um lugar assim, ó, que você não tem, assim, essa garantia, como que vai ser isso? E eu meio que nem deixei, na época, eu me lembro que eu não dei muito lado para minha mãe falar, e na verdade eu já tinha decidido, já tinha pedido demissão já. E ela ficou assustada porque eu já tinha feito, né? Ela falou, meu Deus, e agora? Eu falei, agora eu vou trabalhar para eu ser efetivada, igual eu sempre trabalhei, eu vou conseguir. Ela, então tá, né? Não tinha também muito o que falar, já tinha feito, né?
E aí fiquei no banco, lembro que eu entrei com um contrato de 2 anos e graças a Deus com 9 meses eu já fui efetivada. Legal. E eu tive muita sorte, porque eu entrei para ser estagiária já de pessoas muito boas, muito experientes, né? Eu comecei trabalhando com uma pessoa ali, poucos meses, 60, 90 dias, eu acho que ele gerenciava projetos e depois logo já virei a estagiária do diretor da área. Então ali começou a mudar muito a minha vida, porque o nível de exigência é completamente diferente, os caras já no nível de diretoria, com tipo 27 anos de banco, 30 anos de banco, imagina, eu tinha 20 e poucos anos, eu falei, ai meu Deus do céu, né? E as coisas que eles pediam, às vezes, muitas vezes, gente, eu fiz aquela cara assim de paisagem, ai ok, eu tô sabendo, sem saber ideia do que eles estavam falando. Cassiane, você consegue fazer isso? Sim. Não sabia nem o que ele tinha pedido, saiu correndo pedindo ajuda pra alguém, entendeu? E é legal isso, né? Porque esses desafios, eles fazem a gente aprender, né? Ter esses mentores na carreira, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, mas você já é um profissional sênior. Até hoje eu peço opinião das pessoas e peço ajuda e orientação, porque a gente está sempre aprendendo, mas ter esses mentores é fundamental, né? Nossa, Cachito, nem me fala. Eu agradeço tanto a Deus e eu tenho amizade com eles até hoje, sabe? E são pessoas que eu levei para minha vida, ainda que alguns eu não tenho mais tanto contato, porque, enfim, cada um vai para um lado. Muitos deles já saíram do banco, já se aposentaram, mas assim, outros, né, continuam aí super ativos, a gente tem relacionamento. Graças a Deus, assim, eu tive muita sorte. E aí eu posso falar um pouco, até fazer um link já com carreira pode executiva feminina. Depois a gente volta na história e a gente vai embolando e vai criando um storytelling aqui. Porque é o seguinte, assim, se hoje eu estou numa posição executiva como eu estou, e tenho a confiança de muitas pessoas, né, no meu trabalho, no meu potencial e nas decisões que eu tomo, é porque eu fui formada para fazer isso, né? Obviamente, eu estudei, eu fiz a minha parte, eu fiz escolhas, eu abri mão de coisas em detrimento das coisas que eu queria. Houveram dias difíceis, muitos dias difíceis, houveram dias em que eu também questionava meu próprio sonho, mas será que eu estou fazendo o melhor para minha vida? Será que eu estou conseguindo, né? Isso aí são dilemas da vida que a gente sempre vai passar, mas como graças a Deus eu sempre tive muita clareza do que eu queria, e Deus também foi me mostrando coisas que eu deveria fazer, e eu fui evoluindo e amadurecendo, e aí a gente vai se encontrando, né, dentro disso tudo. Eu vejo a carreira primeiro como um pilar importantíssimo de vida. Sim. Né? É parte da nossa vida. É parte da nossa vida, e a nossa missão enquanto pessoa mesmo, enquanto ser humano, ela está relacionada à carreira assim, que a gente escolhe. Você é um professor, você é um consultor, eu acho que, não sei se você tem ideia de quantas pessoas você ajuda. Eu acho que, eu falo isso, que a grande valor da carreira de professor, porque a gente não é bem remunerado, mas quando você encontra lá na frente uma pessoa e fala assim, nossa, professor, aquele negócio que você me falou lá, aquela dica que você me deu, aquilo que você me ensinou, nossa, isso mudou minha vida. Né? Hoje eu estou em tal lugar por causa disso. Você deve ouvir isso muito. Né? Das coisas que não tem preço, mas que não tem valor, preço, né? Tem um valor absurdo. E eu queria pegar um gancho no que você falou, porque nossa, assim, eu tenho acredito muito no que você disse. Né? Primeiro, a gente trabalha pelo menos 8 horas por dia, mas na verdade é 10, 12, durante 5, 6 dias por semana, durante 50 semanas do ano, durante 50 anos da nossa vida. Então, grande parte da nossa vida é o nosso trabalho. Segunda coisa é o seguinte, as pessoas têm uma ilusão assim, se eu ficasse rico eu pararia de trabalhar. Não pararia. Quantos empresários estão aí e são os caras que mais trabalham, que mais se dedicam, não precisariam, né, ter um patrimônio absurdo, mas não, porque o trabalho é aquilo que você falou, é propósito. Faz parte de quem eu sou como pessoa. Né? E muitas vezes e isso é muito comum no Brasil, a gente enxerga o trabalho como sofrimento. Nossa, eu tenho que trabalhar. Nossa, eu não aguento, não sei o quê. Talvez sejam essas escolhas. Né? Tem pessoas que fazem escolhas de enxergar o trabalho como algo ruim e aquilo é um sofrimento. E há outras pessoas que enxergam assim, o trabalho é uma parte importante da minha vida, é o meu propósito aqui, é o que eu vou deixar, né? E
isso tem que ser bom, tem que ser gostoso. Nós estamos aqui no sábado. Exatamente. Né? E feliz da vida, né? Feliz da vida, exatamente. E a gente tá cansado, né? Que nós trabalhamos bastante a semana inteira, mas tá tudo bem. Porque tem propósito, né? E você sabe que essas pessoas, às vezes, que ficam tristes e que não encontram um propósito, são as que reclamam de tudo, né? E que são as que terceirizam a infelicidade para a empresa, para o gestor, para a família. Ele sempre tá terceirizando para alguém. Então, assim, aí ele fala assim, mas eu tô há 10 anos na empresa e nunca fui promovido, ninguém me olha. Não, as pessoas te olham, só que o que elas veem, elas não acham que você é a pessoa, entendeu? Porque não é por tempo, é por atitude, é por comportamento, Sim. Né? Não interessa se você tá 10, 20 anos, interessa o resultado que você gera. Com 9 meses, você tinha um contrato de 2 anos de estagiário, com 9 meses já foi efetivada e assim, você vai contar essa grande virada de banco, você ainda tem um caminho aí no banco na história, e depois ir para o interior, para uma empresa de varejo, mas assim, não aconteceu. Não. Eu tenho esse livro ali, que eu Não Deixo a Vida Me Levar, ele é um livro que eu lancei em 2009. E por que a história do Não Deixo a Vida Me Levar, o título? Porque as pessoas têm essa mania de falar assim, não, eu não tive sorte, eu não tive oportunidade, a empresa não me deu a chance. Eu falo, não é Ninguém te dá chance. Ninguém te dá chance, é você, que fala, quais são as minhas escolhas? É você que gera oportunidade. Ninguém vai te dar oportunidade. Você vai atrás da oportunidade, né? Então, enfim, eu fui contratada rapidamente, tive a sorte de trabalhar com essas pessoas. E esses líderes, né? A maioria dos meus líderes foram homens, né? Porque, enfim, eu sempre estive ali reportando para pessoas de layers mais altos, né? Diretores, a maioria deles. E eu via só homens, né? E ainda é uma verdade. Ainda é. Então, desde lá de trás já era. Eu via pouquíssimas mulheres, e quando eu via uma mulher, eu ficava observando elas de longe e falava, ai, eu quero também, mas como vai ser, né? Às vezes você olhava assim, entrava numa sala, tinha 30 diretores, todos homens. Hoje eu tenho mais consciência do que eu via, né? Eu acho que até na época foi bom eu não prestar tanta atenção nisso, porque eu não... Tipo, eu continuei meu caminho, eu falei, eu vou ser também, eu vou fazer, eu vou conseguir. Isso não muda nada, Não né? vai mudar nada. E aí, mas eu lembro que quando eu comecei a ver mulheres, quando eu vi a primeira mulher do Banco HSBC ser uma diretora executiva, cuidando da rede de agências lá do Paraná, eu fiquei olhando e falei, caraca, meu, tipo, ela é a única, ela é a primeira. Mas ela vai ser a primeira e nós vamos chegar também, nós vamos conseguir, né? Não, é interessante como isso ainda é uma realidade, apesar de décadas e décadas dessa luta, né? A gente ainda vê isso, né? Menos, concordo, mas... E foi legal porque essa mulher que eu vi sendo a primeira diretora, né, do HSBC para cuidar de rede de agências, que é mais masculino ainda, anos depois nós nos reencontramos no Banco Carrefour e ela era CEO do Banco Carrefour, né? Então eu falei, caraca, que legal, né? Que legal. Bom, enfim, o que eu quero deixar de mensagem, uma delas é a seguinte, assim, ó, se eu cheguei onde eu cheguei é porque eu tive bons líderes também. Eu trabalhei muito, eu fiz a minha parte, mas eu tive sim sorte, eu tive sim. Eu acho que quando você quer muitas coisas também você atrai, né? Eu digo que sorte é quando a oportunidade encontra o preparo, porque as coisas podem acontecer. O cavalo passa, mas se não estiver preparado... Você não... passa encilhado. Exatamente. Não montar no bicho não vai, né? Mas esses homens todos que passaram na minha carreira, meus gestores, eles me ajudaram muito, porque eu nunca senti que eles me trataram de maneira diferente porque eu era mulher. Sim. Então, isso realmente foi um privilégio, tá? Eu nunca percebi isso. A competência fala mais alto, né? Falou mais alto, sim, no HSBC falou muito mais alto. Realmente era um banco que, eu imagino que seja ainda, ele só não está no Brasil, mas ele continua sendo um dos maiores bancos do mundo, mas tinha um drive de desenvolvimento muito forte, e de desenvolver quem tinha potencial e acabou, entendeu? Isso é uma característica dos bancos, porque eu vejo assim, o Itaú, o Bradesco também investindo muito nisso, né? Investe muito nas pessoas. Eu dei treinamento durante anos para o Bradesco, para os gerentes de agência do Bradesco, e eu falava, gente, como essa pessoa investe? Né? O banco investe muito em desenvolvimento, isso é muito bom. As empresas
deveriam aprender com o mercado financeiro esse comportamento, né? Eu imagino que eu nunca trabalhei em indústria, mas a gente ouve falar bem também, mas eu posso falar do que eu vivi. Então, assim, o HSBC investia muito dinheiro no desenvolvimento de pessoas que tinham potencial, mas também você tinha que ter alto potencial, né? É aquela coisa, você quer? Eu também quero, então vamos. Agora, se assim, você quer, o outro não quer, então deixa quieto. Eu queria que você me contasse uma história que você me contou no bate-papo inicial, que é o seguinte, tá bom, aí você estava lá no HSBC, crescendo, se desenvolvendo, e aí você tinha um sonho, fazia parte do seu plano, que era ir para fora, estudar um pouco, né, se preparar, investir em você. Foi. E isso aconteceu num momento também de muita transição, né? Queria que você contasse o porquê desse sonho de ir para fora, por que isso é importante, o que isso fazia sentido no seu plano e como que foi a volta. Vou contar. Bom, enfim, passei ali por várias áreas de negócio, tá, Cachito? Eu não fui sempre de recursos humanos, eu trabalhei em áreas de planejamento estratégico, já fui gerente de projetos no banco, então eu passei por várias áreas de negócios, e em 2007 que eu voltei para o RH, e aí eu não saí mais do RH, tá? E foi num projeto novo do banco, bem legal. Bom, eu fui fazendo a minha trajetória, eu ficava 1 ano e meio, 2 anos em cada área e já mudava. O banco então, assim, eu vivi várias empresas dentro da mesma empresa. Sim. Isso também é muito bom, sabe? Você não ficar muito tempo, principalmente para mim foi bom. Quando eu era mais jovem, eu não ficar tanto tempo no mesmo lugar. Isso acelerou muito o meu desenvolvimento. Já, você trabalhou mais? Eu trabalhei, porque eu zerava a conta e começava tudo de novo para mostrar para outras pessoas o quanto eu conseguia entregar. Mas hoje você tem uma visão da empresa como um todo. Exatamente, uma visão mais estratégica, porque eu convivi com gente muito diferente, de áreas diferentes, e eu fui aprendendo coisas muito diferentes o tempo todo. Então foi intenso, rápido e intenso. Quando foi em 2014, aí a gente vai voltar, fazer um 2014, lá quando eu tinha, sei lá, 12 anos. Eu falava pra minha mãe, né, com 10, 12, eu quero ir para o Havaí, eu quero estudar não sei o quê, eu quero ir pra Disney, eu quero ir estudar fora. Aí quando eu fiz 15 anos, coitado, não tinha condição, né, mas eles me perguntaram, né, meus pais, o que você sonha, o que você quer? Eu falei, eu quero ir pra Disney, mas eu não tinha noção do que era aquilo. O que é, quanto custava para Disney? Eles, não vai dar agora. Eu falei, então tá bom. Mas eu fiquei com aquilo que eu queria ficar 1 mês fora, eu queria fazer intercâmbio. Eu lembro, a minha adolescência inteira eu ficava sonhando com isso, apesar de na época ser algo completamente fora de habilidade, de condição. Era sonho mesmo só, né? Mas é um sonho que nunca se apagou, né? Ficou na minha cabeça. E aí eu comecei a pensar e falei assim, cara, eu vou executar isso, eu vou fazer. E aí, em 2012, eu comecei a guardar dinheiro, fazer todo o meu plano, e já comecei a veicular dentro do banco, que eu queria ficar um tempo de licença. Aí eu fui atrás, vi que o banco tinha programa de licença não remunerada para pessoas que eram bem avaliadas, que eram os key talents que eles falavam, né? E também existia esse incentivo que a gente melhorasse o nosso inglês, a proficiência no inglês. E aquilo começou, parece que se materializar, chegar cada vez mais perto de mim. Então eu me programei 2 anos antes, né, e fui fazendo todo esse plano, né, juntando grana, tudo, e aí chegou a hora, eu falei, agora eu tô pronta, eu quero ir. Eles, mas justo agora. Eu falei, mas sempre vai ser justo agora. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Sempre vai ser um justo agora. Eu falei, mas assim, eu entreguei muito essa área, a área que eu gerenciava. Eu com 20, eu não lembro direito, acho que 28, 29 anos eu já era gerente no banco, né? E eu falei assim, agora tá tudo bem, eu consegui aqui, tem sucessor, tem gente para tocar, eu consegui desenvolver as pessoas que estão aqui, elas vão conseguir tocar, não precisa mais ser eu. Porque eu tinha muita responsabilidade, assim como eu tenho até hoje, eu não posso largar a peteca, deixar o problema para alguém resolver, né? É uma decisão que era minha. Bom, enfim, eu tive o apoio, eu consegui a licença, e eu morei 7 meses lá em San Diego, na Califórnia, e eu fui para estudar inglês. E tem um amigo meu, que ele era meu diretor executivo, e ele hoje é meu amigo, ele me disse assim, no dia que eu fui, porque ele era todo durão, assim, mas na hora que eu fui viajar, ele ficou emocionado. Aí ele disse assim, Jace, eu me lembro do dia que ele me falou isso. O Marcelo me disse o seguinte, Jace, você está indo para estudar inglês, mas o inglês vai virar algo, vai ser um detalhe só na sua vida. E ficou me olhando assim, eu falei, não, mas eu vou estudar inglês dele, não, mas o inglês vai ser o de menos.
vai ser só um detalhe. A vivência que você vai ter, eu acho que você vai procurar o que você está buscando e que você acha que você está buscando em inglês. Não, a experiência, eu tenho a experiência de ter saído cedo de casa, mudado para outra cidade, e falo isso muito com meu filho também. A experiência de você sair da sua cidade, do seu país, da sua zona de conforto, e ter que conviver com uma experiência, você morou em 7 cidades, você sabe disso, com uma cultura diferente, com um mundo diferente, com uma forma de pensar diferente, te muda completamente. Ai, não tenha dúvida. E você sabe que eu nunca esqueci dessa frase que ele me disse, desse dia, porque, enfim, eu estava ali, isso era 2014, eu estava super bem posicionada na minha carreira, eu fazia o que eu amava, as pessoas confiavam em mim, eu tinha um status, né? Tinha uma equipe grande, cuidava de um negócio relevante, eu tinha excelentes resultados, excelentes avaliações. Digamos assim, era um momento de auge de carreira e eu resolvi fazer isso. E eu era casada na época, né? Já tinha minha casa, já tinha ali minha. Uma vida, tava né? tudo organizado, sabe, Caxi? Tava tudo no lugar. Aí eu resolvi o quê? Resolvi, né? Mexer na bagunça. Chutar o pau na barraca. Aí eu fui sozinha para os Estados Unidos. Fui morar na casa de americanos, inicialmente. E eu me lembro que eu cheguei lá, na primeira semana eu fiquei muito doente, mas muito doente. Eu tinha febres altíssimas, me deu uma infecção de garganta horrorosa. Acho que foi medo, sabe? Medo, estresse, ansiedade. Eu fiquei de cama, eu ia pra escola, assim, eu ia pra aula de inglês, eu ia me arrastando. Teve uns 2 dias que eu nem consegui ir, eu queimava em febre. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo nesse lugar? Eu quero ir embora. Começou a me dar um negócio, eu quero ir embora. Porque eu me lembro que eu cheguei lá com a minha mala de roupas e é isso. Eu mal sabia, porque você estuda inglês a vida inteira. Quando você chega lá, você fala, nossa, eu não sei falar. Eu não sei falar, que essas pessoas não estão entendendo nada do que eles estão dizendo, né? É pânico. Eu acho que a palavra é pânico. Eu cheguei lá, lembro que peguei um táxi. Eu nem sei como é que eu expliquei para aquele táxi onde é que eu precisava ir, mas coitado, ele me ajudou. E cheguei lá na casa dos americanos e eles falando, e eu, mas eu não sei nem onde é que eu tô, o que tá acontecendo. Enfim. Aí passaram-se alguns dias e eu comecei a observar assim, e sentir que eu não era ninguém lá. Eu era só mais uma brasileira, que inclusive era bem mais velha do que a gurizada que estava lá, que eu já tinha lá meus 30 anos, 30 e poucos, 30 eu tinha por aí, 30 e pouquinho, e eu tava lá no meio de uma gurizada tipo de 20, que eram mancados pelos pais e que eles ainda não tinham construído nada na vida. Eu falei, meu Deus, eu tô toda desajeitada aqui, tá tudo deslocado, mas que se dane, eu vou fazer porque eu quis, né? De novo, eu tô passando por uma situação desafiadora, mas fui eu que quis, então eu vou ter aprendendo. Eu vou ter que dar conta. Mas eu confesso que teve um dia que eu liguei pro meu professor de inglês aqui do Brasil e falei para ele chorando, eu vou voltar embora. Aí ele me acalmou, Tony, o nome dele, ele me acalmou e falou assim, me ouviu, não me julgou, me acalmou e falou assim, querida, você pode voltar, você pode fazer o que você quiser. Ele é muito bonzinho, sabe? Você pode fazer o que você quiser. Todas as pessoas que gostam de você vão te apoiar. Eu, inclusive, vou te apoiar. Porque ele me ajudou, ele me preparou antes de eu ir, né? Ele falou assim, eu só vou pedir para você fazer uma única reflexão antes de você antecipar sua volta. Em você voltando para o Brasil, sem ter vivido as coisas que você quer viver, como você vai lidar com isso? Você vai se sentir bem com você mesma? Aí pronto, né? Eu falei, não quero mais falar com você. Essa pergunta te levou uma semana de reflexão, né? Não, eu falei, agradeci ele, desliguei o telefone e nunca mais na vida eu pensei em voltar antes do tempo, muito pelo contrário. Eu falei, meu Deus, ele só fez uma pergunta que caiu minha ficha. Eu falei, não, eu não vou conseguir lidar comigo, não é com os outros, eu não vou conseguir lidar comigo, eu não vou conseguir, então eu vou ficar aqui. E fiquei, e entendi ali, realmente o inglês virou algo secundário, que, claro, eu estudei, é importantíssimo, mas eu aprendi, não é isso, né? Mas virou secundário, porque eu tive que, ali eu me reconectei comigo mesma, ali foi um momento de reconexão comigo mesma,
E no fim eu até achei legal eu não ter ido com 15 anos, com 20 anos. Eu achei bem legal. Eu ter É ido, outra experiência. é outra experiência, sabe? Porque eu entendi que eu estava desconectada de mim. Isso é uma coisa comum de acontecer na carreira. É. Eu percebo, e isso foi a minha experiência, e eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Você entra numa empresa, que às vezes é o seu sonho, ou porque foi a que apareceu, e aí você vai caminhando, você vai crescendo, você vai sendo promovido, e chega num momento da sua vida, você fala, gente do céu, o que eu estou fazendo aqui? Né? E você é bem sucedido, e aí é que é o grande problema, porque você está bem sucedido, você está bem na carreira, você está ganhando bem, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu trabalhei numa grande empresa, na Ambev, durante muitos anos, entrei como repositor do supermercado, num determinado momento estava lá como gerente comercial, e eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui na minha vida? Não quero, não é isso que eu quero na minha vida. Isso está me fazendo mal, está me adoecendo, está isso, aquilo. E isso é muito comum. E é difícil a pessoa fazer isso que você fez, de parar e falar, para. Né? Não é isso. Difícil, mas é necessário, muito necessário. Foi um divisor de águas na minha vida e na minha carreira, tá? Então foi um momento assim que eu também me permiti viver e que eu tive coragem de viver intensamente. E foi muito legal, porque teve dias que eu me vi assim, pensei, nossa, quem sou eu na fila do pão aqui nesse lugar, né? Eu mal sei me comunicar com eles, tá tudo desajustado. E eu não sou mais a gerente. Eu não sou a Jaciane do HSBC, mas eu sou só a Jaciane, aluna ali que sabe falar um inglês bem do ruim. Então, eu achava até que meu inglês era melhor. Quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, tá ruim, né, gente? Mas isso também é importante, né? A gente entender que cargos vão, né? Nomes de empresa vão, e a gente é outra coisa, né? Isso ficou muito claro, eu vivenciei isso. E aí eu voltei, sabe, pra dentro de mim mesma e falei, cara, eu vou ter que conquistar o meu espaço aqui, eu também vou ter que fazer alguma coisa aqui. Então, assim, eu fiz amigos, alguns que eu tenho contato até hoje, alguns amigos da Suíça, amigos do Japão. Tenho minhas amigas tenho 3 brasileiras que ficaram lá, se casaram lá, tem família, tudo, e que eu guardo elas no meu coração. Tem aqui em São Paulo, tem amigos da época. Então, assim, primeira coisa, eu consegui fazer amigos, né? E pessoas que eu gostei, que gostam de mim, que eu tenho apreço por elas até hoje, depois de tantos anos. Eu consegui ser querida na casa dos americanos que eu morei. Porque um dia eu gosto de casa limpa, sabe? E aí eu tava sozinha na casa, e aí eu tava, ai gente, eu nunca imaginei que passaria por isso na vida, mas eu tava com saudade de limpar uma casa, sabe? A gente fala de umas coisas bestas. Umas coisas bestas, eu falei, gente, o que é isso? Eu tô com saudade de uma faxina assim, made in Brasil, sabe? Eu falei assim, eu vou aproveitar que eu tô sozinha e vou fazer umas faxinas aqui. Porque assim, eu comecei a ver formiga Eu comecei a ver formiga assim na cozinha, porque eles só passam paninho nas coisas, né? E eu lembro que ela fazia doce. Então eu falei assim, cara, eu vou fazer uma faxina na cozinha dela, da Cat. Fiz uma baita faxina, bem brasileira, na cozinha dela. E ainda... Mas limpei daquele jeito, taquei água, lavei, tudo que se dane. Lavei e acabei com as formigas, aquelas formiguinhas de doce que tava me irritando. Limpei tudo, menina. A cozinha é enorme, eu limpei tudo, ficou um brinco. Falei, ai, que delícia limpar essa cozinha. Cara, você não tem noção disso que eu fiz? Ela chegou em casa, ela é uma senhora, os dois eram já senhores, né? Ela chegou e falou assim, e eu não falei nada, eu deixei tudo limpo e saí, fui estudar, fui fazer minhas coisas. Quando eu me encontrei com ela na casa, ela veio atrás de mim e falou, se foi você que limpou a cozinha? Eu falei, ixi, vou dar uma bronca agora. Falei, foi. Ela, meu Deus, eu nunca vi minha cozinha tão limpa na vida. Eu lembro até hoje que ela veio, me abraçou, me beijou, agradeceu, falou, meu Deus, você é diferente, né? Eu falei, olha, eu não sei se eu sou diferente, mas eu tava com saudade de limpar uma cozinha. Eu limpei a sua. Enfim, dali em diante, ganhei uma amiga. No outro dia, eu fui pra escola. São coisas que ficam, né? Eu lembro que eu fui pra escola no outro dia, e quando eu cheguei, tinha um vaso no meu quarto de jasmim branco. Assim, umas flores, sabe? Que tinha jasmim com outras flores. Ela começou a colocar flores no meu quarto. Né? Deixou de ser uma pessoa que morava lá para ser uma amiga. E não era uma florzinha, era um vaso lindo de flores. Eu gosto muito de flores. E eu fiquei olhando e falei, nossa, que legal. Aí você começa a ver que o inglês fica em segundo plano. Teve uma passagem muito engraçada que um dia eu fui convidada para participar de um barbecue, que é um churrasco,
de uma família americana, que não era a minha família, era uma família americana, e eu ainda levei minhas amigas brasileiras. Aí tem uma amiga minha que ela falou assim, eu moro aqui há 10 anos, eu nunca fui convidada para ir num churrasco de americano, e você tá me levando num churrasco de americano. Falei, você não tá sabendo fazer relacionamento, brinquei com ela. Mas talvez vinha da sua experiência anterior também, eu fiz né? amizade, eu não sei, consegui acessar algumas coisas legais, né, com a minha experiência. Agora me conta assim, aí vem essa pessoa que larga um caminho aqui, vai para os Estados Unidos, né, enxerga essa história do zero, volta, você me contou, né, e vou pedir para você contar, você volta para o banco, mas aí de uma hora para outra, na sua vida, você sai deste caminho e vem para uma cidade do interior, sai do banco, vem para o varejo. Isso. E é uma mudança brutal também, né? Final de 2014 eu voltei para o Brasil, e no começo de 2015 o HSBC anuncia, né, que vai vender a operação do Brasil. Eu voltei cheia das esperanças que eu já ia ficar numa cadeira de superintendência, alguma coisa. Falei, não, o banco vai vender, não acredito, né? Enfim, o Bradesco comprou o banco, a gente fez toda a transição, eu fiquei ali mais uns 2 anos, fiquei uns 2 anos, né? Fui muito bem recebida no Bradesco, inclusive, pessoas ótimas, uma empresa espetacular, mas eu não me adaptei muito à cultura. Eu achei que os tempos e movimentos do Bradesco e os meus de carreira não iam dar certo. Apesar eu já tive essa experiência de dar treinamento para o Bradesco. O Bradesco, ele parece um grande navio, assim, né? Aquele negócio gigante. É gigante. Tudo é meio... É uma empresa muito legal, mas tem a cultura, que é a fortaleza, mas toda a cultura também tem aspectos que são fraquezas, como tudo na vida. E aí eu fui promovida no Bradesco, eu fui a primeira colaboradora ex-HSBC, do RH, né, ex-HSBC, que foi promovida no Bradesco. Então eu me lembro que a minha gestora na época falou assim, eu tô confiando em você, e não sei o que, eu falei, não, pode confiar. Só que aí eu não dei conta, foi pela primeeu vez na minha vida, eu falei, cara, não vai dar, eu não vou conseguir ficar aqui. E aí o banco abriu um programa de demissão voluntária e eu entrei em 2017. Então, em outubro de 2017, eu fiz uma grande mudança de novo na minha vida, porque ali entre outubro e novembro de 2017, eu saí da empresa que eu estava há 17 anos, né? Eu saí da minha cidade, eu saí da minha casa e aceitei uma proposta e fui trabalhar no Grupo Carrefour em São Paulo. Eu me lembro que fui 2 malas de roupa, o meu carro e fiquei num flat. Sei lá. Sua mudança coube num carro. Isso, coube no carro. Falei, cara, eu vou. E foi uma experiência, assim, que eu achei que ia durar uns 6 meses, pra ser sincera. Falei, vou ficar uns 6 meses só aqui no varejo. Eu me lembro que foi um grande amigo meu que me falou da oportunidade que tinha no Carrefour. Eu fiz o processo seletivo, passei e fui trabalhar com ele. E ele me falava assim, eu preciso de alguém de confiança aqui. E esse meu amigo, nós somos amigos há muitos anos, né? Nós trabalhamos juntos no HSBC em 2008, pra você ter uma ideia. Aí depois, em 2017, ele falou, você saiu do banco, vem pra cá que eu tô precisando de você, tem que ser você, que você é de confiança. Eu falei, tá bom. E a gente foi pra lá pra resolver algumas questões mais sensíveis de RH que tinha na área dele. E eu falei, eu acho que eu vou ficar uns 6 meses aqui, porque eu não tenho nada a ver com varejo, eu sou do mercado financeiro, eu não entendo nem a linguagem, né, do varejo, não sabia nem me comportar. Falaram que eu podia trabalhar... A cultura é completamente diferente. Completamente diferente, me disseram que eu podia trabalhar de tênis, falei, eu nem tenho tênis, gente, só tenho salto. Engraçado que a forma de se vestir, a forma de se portar, a forma de relacionar com as pessoas são símbolos da cultura, né? Comunicação. E é chocante, assim, o que é a cultura da indústria, o que é a cultura do banco, da área financeira, que é a cultura, e mesmo dentro da área financeira, a gente brincava isso quando eu dava treinamento para banco, que você sabe se o cara é do Itaú ou do Bradesco pelo jeito que ele se veste, pelo jeito, né? E isso são símbolos da cultura, né? São. Cultura, eu costumo dizer que cultura tem 3 pilares, aprendi isso. Cultura é baseada em rituais e símbolos, sistemas e processos, e o exemplo da liderança, comportamentos da liderança. Então, são esses 3 pilares, né? Então, os sistemas e os processos que existem dentro da empresa falam sobre a cultura. Os rituais e símbolos, que é a forma de vestir, a forma de falar, a forma de conduzir, pilar importantíssimo de cultura. E os comportamentos da liderança, como é que essa liderança toca. Isso é cultura. Quando eu junto esses 3 pilares, quando eu junto tudo isso
que traduz a cultura de uma empresa. Então, e às vezes cuidar. Você, como profissional de RH, deve ter passado por isso, né? Às vezes a empresa, principalmente empresas menores que contratam consultores, falam assim, eu queria construir uma cultura. Tudo bem, eu posso construir processos, isso eu construo, mas se você como líder, você como empresário, você não traduz, né, você não segue isso, você fala, as pessoas são a coisa mais importante da minha empresa, mas do outro lado, eu trato as pessoas mal, não é a cultura da empresa. Eu não implemento cultura. Não implementa. E sabe o que é legal de cultura, já que a gente puxou esse gancho? Que não é porque você não cuida dela que ela não existe. Aí, meu amigo, ela sempre vai existir. Você não conhece sobre cultura, você não tem consciência sobre a cultura, mas ela existe. A diferença das empresas que têm consciência e que cuidam, das que não têm consciência, é que as que têm consciência e sabem cuidar, elas vão conseguir direcionar a cultura para aquilo que ela quer. Uhum. Nunca vai ser exatamente o que você quer, porque você não consegue fazer a cultura de uma empresa sozinho. Sim. Né? Mas digamos que 90% você chega. Agora, quem não cuida, quem não tem consciência, vai ter uma cultura lá dentro, só que não vai ser a cultura que você quer com certeza, vai ser a cultura que as pessoas acham que tem que ser. Então, as empresas precisam ter consciência sobre isso. A cultura que você tem é a que você quer? Você sabe que eu participei de uma palestra essa semana, muito interessante, direcionada para profissionais de RH, feita pelo pessoal lá da Vero Pequi, e a Marina, que é uma das executivas lá da Vero Pequi, eu vou até entrevistá-la na próxima semana, ela falou uma frase que eu adorei. Ela falou assim, nós de RH, a gente quer, e aí a gente já vai entrar num outro assunto aqui, a gente quer ser estratégico, nós temos que ser estratégicos, é o papel do RH ser estratégico, mas enquanto eu ficar colando cartazinho e colando bandeirinha de festa junina e não participando das reuniões estratégicas da empresa, eu nunca vou ser estratégico. Não. Né? A parte operacional, ela é fundamental, ela faz parte da cultura também, é um dos símbolos, da cultura. Mas e aí eu vou puxar o assunto RH estratégico. Para que o RH seja estratégico, se tem uma reunião de estratégia acontecendo, uma abertura de uma nova fábrica, o lançamento de um novo produto, um novo posicionamento comercial, eu tenho que estar lá. Porque se eu não estou lá, eu nunca vou ser estratégico. Né? Exatamente. E aí, bom, já que você puxou esse tema, sempre que eu tenho a oportunidade de falar com o público de RH, eu faço algumas provocações. Eu nem sei se todo mundo gosta, mas não importa, tem que provocar, alguém tem que ter coragem para provocar. Assim, o quanto você sabe falar a linguagem do negócio? O quanto o RH entende de negócio? O quanto o RH consegue olhar um balanço e saber o que está acontecendo dentro da empresa? O quanto o RH consegue fazer perguntas pertinentes, estratégicas? Eu sei que é cansativo. Eu sei que tem dias que são difíceis, né? Porque às vezes as pessoas nem estão acostumadas com isso em algumas empresas. As empresas de ponta, sim, mas as outras empresas menores ou até familiares não estão acostumados com RHs estratégicos. Então a gente precisa saber como é que a gente conduz isso. Às vezes é só um DP, né? A maioria. A maioria é só um DP. E é um DP ainda que só sabe se defender. Ele nem propõe nada novo. Não desmerecendo o trabalho do DP, que é fundamental, né? Mas não é o trabalho de RH, são dois trabalhos diferentes. São trabalhos diferentes. E ainda o DP ainda que só se blinda, né? Ele não traz nada de novo. Porque, eu só estou aqui para processar isso aqui, eu não vou fazer. Porque muito tempo, por muitos anos, e ainda existe isso, as pessoas deixam o RH de lado. Deixa o DP de lado. Então não é culpa também só do DP, é culpa de todo mundo, entendeu? Que também nunca chamou o DP para ouvir eles. Tem que chamar o DP, cara. Os caras têm os processos na mão, eles sabem onde é que tá indo o dinheiro. Eles sabem onde que a pessoa está indo embora, por que a pessoa está indo embora. Eles sabem quais ralos estão abertos. Precisa ouvir essa turma. Então, se algum empresário, algum gestor aqui ouvir esse podcast, cara, tem que dar atenção para essa área. Esses caras, eles são mais técnicos, eles são fundamentais dentro da empresa e eles sabem o caminho das pedras. E você não está ouvindo eles. Você não deixa eles falarem, né? O interessante, né, nesse sentido, é assim,
Eu acredito muito nisso que você fala do papel estratégico do RH, porque a empresa é gente. Bom, você pode ter o processo que for, você pode ter a tecnologia que for, você não vai ter gente lá dentro, e se essas pessoas não tiverem, né, seguirem uma cultura positiva, nada vai para frente. Você pode ter o processo que for. Mas não há esse entendimento nas grandes empresas, eu concordo com você. Por isso que o banco investe tanto em gente. Sim. Mas principalmente quando você fala de empresas familiares, empresas menores, e quando a gente fala de empresa familiar, não é empresa pequena. Não, é empresa grande. É empresa grande, só que ela tem uma gestão familiar, né? E se olha muito para o financeiro, se olha muito para o negócio. Eu já ouvi diversas vezes de empresários de empresas familiares falando assim, nosso negócio é vender, todo o resto trabalha para a venda. Tá bom, o dinheiro entra lá, mas não é assim, né? A estrutura da empresa, todas as áreas são fundamentais, né? Não é assim e recomendo que cada vez seja menos. Porque os empresários que continuarem com este mindset já estão com problema. Não é que eles terão problemas, eles já têm problemas. Porque as pessoas não querem mais trabalhar nesses lugares. Simples como isso. A gente está vivendo problemas seríssimos, por exemplo, no varejo, por N motivos, e um deles é que o varejo, historicamente, não investia tanto em pessoas, como os outros segmentos. E aí a gente ouve, né, mais uma vez aquilo que você fala da pessoa que só reclama, fala assim, essa geração aí não quer trabalhar. No modelo proposto, não mesmo. Mas nem eu quero. Nem eu quero, exatamente. Eu vi um case muito engraçado, gente, já tem uma hora que nós estamos falando, um case muito engraçado de semana do McDonald's no Japão, porque uma das questões do atendimento do McDonald's é você estar sempre sorrindo e receber as pessoas com sorriso. E os jovens não queriam mais, porque ele falou assim, eu tenho que forçar uma situação, tenho que forçar que eu estou sorrindo, e que o McDonald's ia fazer uma campanha dizendo, não, você não tem que sorrir, você tem que atender as pessoas bem, tem que isso, aquilo, e aí conseguiram atrair novamente essa geração. Reverter, né? A gente precisa investir nas pessoas. As pessoas, a nova geração não quer trabalhar. Gente, não adianta ficar falando isso. A nova geração é diferente, mas as novas gerações sempre foram diferentes. O que nós temos hoje de cenário diferente é que a gente tem aí 5 gerações no mesmo ambiente de trabalho pela primeira vez na história do trabalho, pela primeira vez na história do mundo, e nós todos estamos passando por isso juntos, e a gente não está sabendo lidar, porque a gente nunca teve que lidar. Não, eu percebo isso, viu, não só no trabalho, mas na educação também. As escolas, as faculdades, elas não estão entendendo este jovem, e eu como professor me coloco nesse local. Eu dava aula de graduação até 2010, 2011, depois eu fiquei dando aula só de pós-graduação, e agora recentemente voltei para a graduação, porque eu acho que a graduação ela tem uma questão de propósito diferente da pós, né? Tem essa coisa de você mexer na vida das pessoas. E é completamente diferente, é outra geração. A minha aula que era legal pra caramba, eles não acham legal. Hoje é chata, né? Eu fiz recentemente um artigo científico para um congresso de educação que fala isso, não é o aluno que está evadindo, é a sua aula que é chata. E como que eu mudo essa aula? E a empresa é a mesma coisa, né? Mesma coisa, então, olha só, você teve aí a sabedoria de compreender que a sua aula pode estar sendo chata, né? E trouxe o problema para que você resolva. É o que a liderança precisa fazer. Se o jovem não quer trabalhar comigo, se eles não estão gostando da minha gestão, é a chance que eu tenho de melhorar a minha forma de ver as coisas e a minha gestão. E aí que gera o desconforto, né? Porque eu nunca estou errado, eu sempre estou certo, não é assim? Mas eu tenho 50 anos, eu tenho 40 anos de varejo, sempre fiz assim, sempre deu certo. Por que eu tenho que mudar? Você tem que mudar porque o mundo mudou, meu bem. E líder de verdade muda o tempo todo. Gente boa de verdade muda o tempo todo. O ser humano, ele está na Terra para evoluir. O dia que você decidir que você não vai mais evoluir, você nem precisa mais estar aqui, você só está perdendo tempo. Eu vejo essa discussão sobre AI, é uma coisa que eu já tenho discutido com várias pessoas aqui. Vai acabar com o trabalho? Eu sempre que essa conversa começa, eu falo assim, gente, há 20 anos a gente mal tinha celular. Celular era só para fazer ligação. Era caro. É caro. E para mandar mensagem. Hoje você tem um computador na sua mão. Hoje o vendedor tem um tablet na mão dele. Hoje qualquer pessoa tem um computador na mesa. Todos os nossos processos de trabalho foram mudados nos últimos 20 anos. Por
completamente. Por que deste eu estou tão com medo? Tudo bem, eu entendo que é uma mudança mais profunda, mas como que eu lidei com todas as outras? Eu tive que aprender, eu tive que me adaptar, eu tive que mudar a forma de eu trabalhar. E é isso que eu tenho que fazer. Acho que não teve mudança mais profunda do que a gente tem internet. Não tinha, gente. Não tinha disponível. Quer mudança maior? Assim, menos medo e mais ação, sabe? Vamos pegar o que tem de bom e vamos fazer o que precisa ser feito. Mas tudo isso, Cachito, eu vejo que é um convite quase que recusável para as pessoas evoluírem, para as pessoas se desenvolverem, e as pessoas não gostam disso. É isto que incomoda. Porque assim, eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Por que é que agora eu tenho que fazer diferente? Tem que fazer diferente porque o mundo está diferente, simples assim. Mas então, eu acho que é a resistência de mudar, é a resistência de olhar para si mesmo e falar, cara, eu preciso me desenvolver, as coisas mudaram, o mundo mudou, eu preciso mudar. Então, quem está reclamando muito, eu ouso dizer que pode ser que esteja resistindo muito, entendeu? Eu acho que profissionais que têm a característica que você tem, que eu tenho, assim, que a gente já mudou muito, já mudou de empresa, já mudou de mercado, já mudou de área, já mudou de profissão. Você falou, você foi da área comercial, né, e hoje está no RH, mas você já passou por outras áreas dentro do banco, saiu de banco, foi para varejo, né, saiu, largou tudo, foi para os Estados Unidos. Eu já tive 3 carreiras, pelo menos. A gente não tem esse medo, porque a gente fala, já estou acostumado com isso, né? Eu já aprendi coisas novas. Mas ainda existe essa história das várias gerações no mercado de trabalho, ainda existe uma geração que é mais a minha, a sua não. Eu pego o finalzinho dessa geração, que é aquela geração que achava que ia ter um emprego só na vida, que ia ficar, né, o tempo todo num lugar só, que foi ensinado assim, né? O final, eu pego esse finalzinho dessa geração. E para essa pessoa isso é muito ruim, porque essa pessoa está com 50 e poucos anos de idade, e ela, ou 60, e essa pessoa fala, não, mas eu só quero aposentar, eu só quero chegar até o final. E ela fala, não, você chegar até o final, você ainda tem mais 10 anos de trabalho, e nesses 10 anos, meu amigo, se você não se reinventar agora, você está fora. Né? Eu acho que é legal, assim, a gente trabalhar com essa diversidade geracional dentro das empresas, né? E nós, de RH, a gente precisa ajudar, a gente precisa ser um facilitador disso dentro das empresas, porque todos têm pontos legais, super legais, positivos, e todos têm gaps, né? Por exemplo, a gente lançou o programa 50 mais na empresa, e a gente já trouxe 800 pessoas 50 mais de junho até agora, né? Para dentro da empresa. E a gente percebe que também é uma força, sabe? Porque eu tenho muito jovem. Aí agora eu tenho um pouco mais de 50 mais, então equilibrou um pouco. E o 50 mais é uma pessoa que também tem as vivências, tem experiências, tem mais sabedoria para algumas coisas, tem mais paciência, fala, eu já passei por isso, fique calmo que vai dar tudo certo. Então eu acho que essa diversidade geracional é super legal, e a gente tem que olhar para isso com muito mais positivismo do que negativismo, mais otimismo, né? Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem, pela primeira vez na história do mundo, nós, principalmente a RH, de observarmos isso, de facilitarmos isso. Dentro do RH isso fica muito pujante, né? Sim. Que é o nosso dia a dia. Mas na sociedade, cara, que legal, a gente está vivendo mais tempo. Sim. Né? E nós vamos viver trabalhando cada vez mais tempo. Vamos viver mais, vamos trabalhar mais, e isso vai acontecer. Daqui a pouco entra a 6ª geração aí. Eu fiz uma palestra essa semana para alunos sobre carreira, e eu começo essa palestra falando o seguinte: você está aqui com 18, 19, 20 anos, você vai trabalhar até o ano de 2075, no mínimo. Ou seja, você vai trabalhar pelo menos 50 anos. A nossa carreira, ela tem pelo menos 50 anos. Imagina o que é. Você consegue imaginar? A gente não consegue imaginar o que é 2030. Não. Quanto mais 2075. Então, a única coisa que eu posso saber é que eu vou ter que aprender o tempo todo. Não tem outra coisa, né? Não dá para prever nada. Já, assim, infelizmente, nós já temos mais de 1 hora. Então vamos nós estamos falando. Não, mas eu não queria encerrar. Porque tem 2 assuntos que eu acho que a gente mal arranhou aqui, e eu quero te convidar. Eu quero começar a fazer agora uma segunda etapa, vamos dizer assim, porque o podcast ele nasceu há pouco tempo, mas já estamos no 34º bate-papo. E eu quero começar uma nova etapa agora, eu quero trazer mais de uma pessoa, para a gente trocar ideias, né? Legal.
E tem 2 assuntos que a gente mal arranhou aqui que eu queria aprofundar muito, que é, primeiro, a questão da cultura organizacional, porque eu acho que as pessoas sofrem muito por não entender a cultura na qual elas estão, com certeza, né? E a questão da carreira feminina, porque se discute, eu tô dos 2 lados, eu estou na academia e estou no mundo do trabalho. Se discute muito as questões das bolsas, das cotas, e eu sempre que essa conversa começa, eu sempre faço a seguinte pergunta para as pessoas, assim, e isso sempre leva para um lado meio politizado, que eu não gosto de abordar dessa forma, eu gosto de abordar da forma social. Eu sempre pergunto assim, vai numa empresa qualquer e me diz quantas mulheres são diretoras, quantos negros são diretores, né, e quantas pessoas de gêneros não binários estão em posição de gestão. Se você me disser isso aqui, a gente para o assunto agora, não precisa nem continuar conversando. Né? Então vai lá, se você me falar que tem uma empresa que tem mais diretoras mulheres do que homens, que tem uma empresa que tem negros na direção, eu vou parar o assunto. Então a gente não vai parar o assunto, porque 38% das cadeiras de liderança só são ocupadas por mulheres, e quando a gente está falando de cargos executivos, só 16%. E para trabalhar, se a gente continuar no ritmo que a gente está, que é bem lento, e a pandemia ainda piorou a situação para todos os públicos que você citou, a gente vai ter igualdade de gênero em 2158. A gente precisa de mais aí 100 e tantos anos para que a gente chegue à igualdade de gênero. Então eu também não levo para o lado político, mas eu levo um pouco assim a reflexão, sabe? Porque, cara, e no começo eu falei um pouco disso. Eu tive sorte de terem homens que sempre me trataram e me desenvolveram do mesmo jeito que eles desenvolviam os outros homens, entende? Então eles não olhavam, eles não se importavam se eu era mulher ou homem, eles estavam mais preocupados com o meu potencial de desenvolvimento. Isso aconteceu no HSBC e aconteceu no Bradesco e aconteceu no Grupo Carrefour. Então, se eu cheguei onde eu estou hoje sendo uma mulher, e eu, né, até relativamente jovem, eu fui assumindo posições de liderança, porque muitos homens me ajudaram, graças a Deus, são homens com uma cabeça aberta, né? São homens que ajudaram a proporcionar ambientes de trabalho mais igualitários, com oportunidades igualitárias, né? Então, eu acho que isso é um papel da sociedade, não é sobre política, não é sobre vai fazer cota ou não vai fazer cota, é sobre comportamento. O que eu vejo sobre cotas? Infelizmente, no Brasil, às vezes as coisas só mudam na força. Poderia mudar na consciência. Mas que pena, o brasileiro ainda não está pronto para isso. Então eu tenho que virar. No Brasil, viu, Luciano? Porque o que a gente está vendo nos Estados Unidos hoje. Também. Né? Eu falo mais daqui, que aqui é onde a gente está e onde a gente consegue influenciar. Eu não vou conseguir mudar a cabeça do americano. Quando eu morei lá, tinha bairro que é bairro só de pessoas negras. E que me falaram assim: não vai lá. Eu falei: por que eu não posso ir lá? Não, porque eles não gostam. Mas o que tem? Não, mas você é branca, sabe? Eu falei: meu Deus, eu nunca nem vi isso no Brasil. Tá pior que a gente. Nesse sentido, nós somos melhores. Não, entendeu? Mas olha, é um absurdo. O racismo teve que virar crime pra gente parar de falar bobagem. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos em 2025, a gente ainda tá querendo falar da cor da pessoa, do cabelo da pessoa, do gênero da pessoa, do jeito que a pessoa anda, do jeito que a pessoa vai cuidar da sua vida. Eu sou meio dessa linha. Por que você não cuida da sua vida? Que se você cuidar da sua... Porque assim, eu não sei você, Cachito, mas eu tenho tanto trabalho para cuidar da minha vida que não tá dando assim, tempo. Eu mal tô cuidando da minha. Eu mal cuido da minha. Mas normalmente quando a sua vida é desinteressante e você é uma pessoa desinteressante, você coloca outras pessoas interessantes para você cuidar da vida delas, né? Então... Bom, Josiana, assim, eu vou falar aqui rapidinho, depois volto para terminar, mas vou pedir para você encerrar, mas com o compromisso da gente voltar aqui para falar desses assuntos, acho que a gente pode trazer pessoas muito legais para falar junto, né? Temos a Rita da BRH, que se atua lá também como vice-presidente, eu trouxe uma pessoa muito legal aqui, a Gi Yoshimuta, que falou da questão da maternidade e da carreira, e ela, mesma coisa, você sempre quis ser executiva, sempre tive o sonho de ser executiva, mas eu tive que juntar esses dois sonhos, e isso é legal, né? Falar um pouco
disso, porque eu acho que é um assunto que ainda é muito premente, ainda precisa ser falado. Com certeza. E a questão da cultura também, que é uma questão que a gente precisa falar bastante. É verdade. Então eu vou pedir, né, fica aberto, você pode falar, a gente nem falou da sua atuação hoje como diretora de RH do Grupo Savenhago, mas com certeza você volta aqui para a gente conversar outras vezes. Tá bom. Bom, quero agradecer o espaço aqui, agradecer o papo. Acho que o papo flui do jeito que ele tem que fluir, né? A gente fala as coisas que talvez as pessoas estejam precisando ouvir. Eu acredito muito nisso. Um outro dia a gente conta um pouco mais dessa experiência de sair de São Paulo, vir para Ribeirão Preto. Só posso dizer que passo calor aqui. Também. Gosto muito. E posso dizer também que, graças a Deus, a gente trabalha numa empresa hoje que está crescendo muito. Então, quem quiser mandar currículo, a gente aceita. A gente aceita. Quero agradecer o espaço, agradecer o tempo das pessoas em nos ouvir e sigo à disposição aí, Cachito. Obrigada, viu? Não, eu só tenho que agradecer e, assim, gente, vocês não sabem a dificuldade de trazer uma pessoa como Jaciane aqui para falar, né? Porque é uma pessoa que tem uma atuação numa empresa gigantesca, né? 13.700 funcionários. Além disso, é vice-presidente da BRH Noroeste Paulista, tem outras atuações além disso. Foi difícil a gente achar uma agenda, né? E ela veio aqui num sábado, e eu sempre agradeço demais, porque é o que eu falo assim, compartilhar é aprender. Essa frase para mim é o meu motto. Compartilhar e aprender. Sempre que a gente compartilha qualquer coisa, a gente aprende do outro lado, né? A gente sempre ouvir as histórias do outro, né? Eu acho que nós ficamos grande parte do tempo aqui falando da sua experiência nos Estados Unidos, né? Isso é importantíssimo. Meu filho tem 16 anos e ontem eu estava conversando com ele, ele falou assim, não, eu e minha namorada, a gente quer ir para a Itália porque a gente quer ter experiência. Eu falei, beleza, vá, né? Porque, e talvez seja esse o caminho, né? Eu tenho observado, esse podcast ele foi pensado para falar com jovens, porque era com meu filho, né, para o meu filho. Mas depois eu percebi que grande parte das pessoas que comentam, que vêm, que falam muito com essa pessoa que você contou aqui a sua história de estou aqui num lugar, estou bem, estou, né, crescendo profissionalmente, mas não é o que eu quero outra coisa, eu quero mudar de caminho, eu quero ir para outro caminho. E você falou uma coisa, que é outro assunto que a gente precisa fazer aqui com urgência, que é o 50+, que é o profissional sênior, é a economia do cabelo grisalho, que é uma economia gigantesca. Né? Então tem muita gente, isso é a minha vivência, viu, já assim, eu hoje estou com mais de 50 e tem muitos amigos que pensaram que iam aposentar num lugar só e que hoje estão tendo que se reinventar profissionalmente, totalmente. E são públicos que você acabou falando com todos aqui. Falou com todos eles. Eu acho que isso que é legal no nosso bate-papo. Então, pessoal, é isso, né? O podcast é sobre isso. O podcast é sobre bater papo, sobre conversar. Por isso que eu não gosto de chamar de podcast, eu gosto de chamar de bate-papo, porque nesse bate-papo a gente tinha feito meio que um roteirinho aqui de assuntos, mas nesse bate-papo eu acho que a gente aprendeu muito mais do que poderia, talvez, né, com uma coisa mais roteirizada. Então, se você gostou, vai ter depois os cortes aqui de alguns temas que eu já anotei aqui para a gente poder cortar depois e manda o currículo lá para a Jaciane, que está precisando. Entra no site. Entra no site do Savenhago e manda o currículo, porque tem vaga. Pessoal, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.